Vamos para mais uma semana. Hoje, dia 10 de maio de 2021. Vamos fazer a atividade do livro Vem Voar, de português, página 42 e 43. A atividade de hoje é para lermos o texto e enumerar os parágrafos, tá bom? E vamos iniciar também falando sobre resenha. O que é? Então, vamos começar. Capítulo 2, Encontros com a Arte. A leitura é capaz de nos transportar para lugares incríveis, repletos de imagens, que muitas vezes só existem na nossa imaginação. Mas como saber se vamos gostar de uma leitura, mesmo antes de ler pelo menos uma parte do livro? O texto que você vai ler a seguir é uma resenha. Que relação a resenha tem com o parágrafo acima? Algum palpite? Leia o texto e descubra. Então, veja, nós vamos ver o quê? Para a gente saber de um livro, se a gente vai gostar ou não, atrás no livro, tá? Ele vai ter algumas palavras, algum texto falando como que é o livro, o que acontece na história, tá bom? Então, vamos lá. Poesia é coisa de criança? Livros irmãos respondem. Ó, nós temos dois livros aqui, de Fernando Nuno e de Álvaro Andrade Garcia. São dois livros de poemas, tá? Então, o livro que não queria saber de rimas e poemas de brinquedo. Existem livros que parecem irmãos, feitos para serem lidos em seguida do outro, ou até ao mesmo tempo. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas. O livro que não queria saber de rimas, editora Companhia das Letrinhas, e Poemas de Brinquedo, editora Peirópolis. Além de cativarem o leitor, ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Nesse guia de leitura imaginário, o pontapé inicial é O Livro que Não Queria Saber de Rimas. A obra do escritor Fernando Nuno tem como personagem principal um livro, e dos chatos que só quer saber de altas filosofias e nada de versos ou poemas. Sisudo e durão, ele evita que as personagens rimas invadam sua página em branco. É, em parte, uma provocação. Não quis dizer que poetas são melhores que filósofos. Em algum lugar da história, digo que versos bem arranjados têm o valor da mais alta filosofia, diz Nuno. As últimas páginas do livro trazem uma espécie de almanaque que explica o que é poesia e como são estruturados os versos, as sílabas poéticas, as estrofes e, claro, as rimas. Muitas também mostram que muitos poemas têm versos brancos ou livres, ou seja, não apresentam rimas ou métricas rígidas. Há até um aceno em uma das páginas à poesia concreta, que radicaliza toda a estrutura desse tipo de texto. E é aqui que entra os poemas de brinquedo. A obra é uma caixinha que, quando aberta, guarda uma série de cartões que têm o tamanho de postais. Cada um vem com uma ilustração e no verso apresenta um poema. Todos gráficos, sonoros, feitos para
serem explorados com os olhos e a voz. Os textos imitam ondas, espalham-se pelo papel, têm tamanhos e cores de letras variados e ganham um ar tecnológico no celular ou no tablet, com a ajuda de um aplicativo gratuito. Nele, o poeta Ricardo Aleixo faz leituras acompanhado de vídeos e animações. Nessa hora, é impossível não surgir a pergunta: ué, mas como isso é mesmo poesia? Ou a questão ainda mais radical: isso é realmente um livro? Se bater a pulga atrás da orelha, é só voltar para o livro que não queria saber de rimas. Principalmente para o seu último parágrafo, onde está escrito: algumas pessoas podem achar que determinado texto é um poema e outras podem considerar que as mesmas palavras juntas e alinhadas não são poesia coisa nenhuma. Lembro aqui um dito empregado pelo escritor italiano Luigi Pirandello: assim é se lhe parece. Então, esse texto, né, foi escrito na Folha de São Paulo, disponível no site Era Outra Vez, blog Folha UOL. Poesia e Coisa de Criança, 2 livros respondem. Quem escreveu, né, é esse Bruno Molinero. Ele nasceu em 1990, é jornalista, formado na Escola de Comunicação, Artes da Universidade de São Paulo. Então, ele escreveu, né, ele falou sobre esses 2 livros ali, né? Deu um parecer. Então, veja, ele escreve livro Leitura Infanto-Juvenil. E aí, o que é para nós fazermos hoje? Tá? Então, essas 2 páginas está falando sobre os livros, né? A primeira aqui está falando como que vai ser o livro. Então, através de uma resenha, você sabe mais ou menos o que está contando o livro. Ah, gostei, não gostei. Vou ler o livro porque eu gostei dessa resenha, eu gostei do que está falando sobre o livro, né? E o outro também, certo? Então, aqui, primeiramente, nós vamos fazer, enumerar os parágrafos. Aonde eu vou começar? O texto não começa aqui, ó, esse é o título, né? E aí ele começa aqui. Então, este é o primeiro parágrafo, certo? Lembrando que temos 9 parágrafos aí. Então, o parágrafo é aquele, lembra? Parágrafo, letra maiúscula. O parágrafo é aquele espaço que eu tenho aqui, tá vendo? Né? Aqui é como se fosse a folha e eu tenho esse espaço aqui, ó, certo? Então, vejam, aqui é como se fosse aquela linha vermelha, né, do parágrafo. E esse espacinho aqui é o parágrafo que eu deixo a letra maiúscula. Vou até aproximar um pouco mais, ó. Aqui é como se tivesse a linha do caderno, né? Que eu chego até aqui, ó. Tá vendo? A linha do caderno. E esse espaço aqui é o parágrafo, letra maiúscula. Tá vendo? Quando acaba o meu caderno, eu venho para outra linha, né? Então, ó, esse aqui é o parágrafo, o segundo parágrafo. Olha o outro espaço aqui, terceiro parágrafo, quarto, ó. Então, vocês veem que fica mais fácil olhar assim, ó. É aquele que dá o espaço, né, daquela linha aqui, ó. Certo?
quinto, sexto, sétimo parágrafo, oitavo e nono. Tá vendo como fica mais fácil a gente, como se tivesse aquela linha do caderno, né? E aí, esse espaço é o parágrafo. E eu começo com letra maiúscula, certo? Depois que fizemos essa atividade, vocês no caderno vão escrever da página 45 essa parte, porque ele vai falar sobre o gênero textual, que é resenha. Então, vocês vão escrever no caderno gênero textual resenha. Então, o que seria a resenha? A resenha, ela apresenta informações a respeito de livros, filmes, exposições, peça de teatro. Então, a resenha, ela é o quê? Ela é uma informação de alguma coisa, de um livro, de um filme, tá? E emite algumas opiniões sobre eles. É comum o uso de linguagem mais informal. Então, a linguagem é mais informal, principalmente no meio jornalístico. As resenhas costumam ser publicadas em jornais e revistas, impressos ou online, em outros sites da internet, como blogs e redes sociais, e tem o objetivo de apresentar uma crítica positiva ou negativa sobre uma obra, tá? Então, veja, né, que nós vimos já aqui, ó, sobre o causo, o que seria causo, né, um gênero textual. Vimos também sobre a poesia, deixa eu mostrar para vocês, a poesia não, sobre a biografia. Nós vimos sobre biografia, vimos sobre o causo e agora estamos vendo sobre resenha, certo? Então, essa parte aqui vocês vão escrever no caderno, tá bom? Para vocês terem isso com vocês e mais para frente a gente poder estudar melhor, certo? Tá bom? Então, essa foi a atividade de hoje para colocar e enumerar os parágrafos no texto. E a próxima faremos as atividades dele, tá bom? Relacionadas a ele, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!